criminalidade tem várias causas. Causas essas que são variáveis no tempo, no espaço, na história, que, portanto, exigem sempre um acompanhamento e uma reflexão das autoridades que são encarregadas de combater. Muitas dessas causas são motivadoras da triste realidade que a doutora Thaís, a quem saúde e parabéns pela magnífica exposição que fez, apontou a tudo. É fato que os crimes decorrem da exclusão social. É fato que os crimes decorrem da situação hoje existente em relação ao fornecimento e ao consumo de drogas ilícitas. É claro que os crimes decorrem do crime organizado e das suas ações. É claro que os crimes decorrem dos preconceitos. Mas é muito importante que, na realidade brasileira, nós venhamos a detectar estas causas e termos ações que permitam combatê-las. Há países em que, por exemplo, a causa predominante, como o Uruguai, em relação a homicídios, é a violência doméstica, onde 50% dos homicídios são caracterizados por situações dessa natureza. E no Brasil, o que determina essa situação? Nos faltam estudos mais complexos, porque nos faltam informações precisas acerca da nossa criminalidade. Intuitivamente, nós sabemos que a exclusão social é uma causa determinante da criminalidade. No entanto, recentemente nós fomos surpreendidos por dados que nos levaram a alguma reflexão. Se nós compararmos o mapa da violência no país com o mapa da redistribuição de renda do país, que se verificou fortemente nos últimos anos, nós veremos uma situação que chama a atenção. Nem sempre a redistribuição da renda implica em redução da criminalidade. Ao contrário. Há estados brasileiros em que houve uma forte redistribuição de renda e houve uma elevação da criminalidade. O que nos projeta exatamente a pensar quais são as causas geradoras dessa situação. Indiscutivelmente, quando se olha esse mapa, quando se olha esta situação de comparação, nós percebemos as drogas como um fator determinante dessa violência. Mas percebemos um outro fator, que foi muito bem salientado na exposição da doutora Thaís: a impunidade. A sensação de impunidade, ela é uma causa indiscutível de geração de criminalidade. Os estados mais violentos do país são aqueles em que os dados revelam a situação em que o aparelho do Estado se movimenta lentamente ou não se movimenta na perspectiva da persecução criminal. Isso é um fato que nos surpreende, mas, por outro lado, nos orienta. Ora, isso cada vez mais nos coloca sob uma luz de percepção de que, historicamente, o Estado brasileiro vem sendo ineficiente no combate à violência. Não é uma situação que pode ser localizada pontualmente. Eu afirmo, é uma questão histórica. E quais são as causas que determinam essa ineficiência histórica relativa a uma postura do Estado brasileiro de não reverter esse quadro no crescimento da criminalidade? Aliás, afirmo, em nenhum Estado brasileiro, em nenhum Estado membro da Federação, nós temos índices que sejam tidos como aceitáveis pelos parâmetros internacionais no que diz respeito a homicídios. Todos os Estados brasileiros estão acima do padrão internacional em relação a seus índices, com grandes variações entre eles, é verdade, mas nenhum Estado está bem em relação a isso. Ora, por que isso acontece? Em primeiro lugar, não se consegue gerar políticas satisfatórias se você não tem informações dos males adequados. O universo de subnotificações, como foi dito no Brasil, é imenso em relação à criminalidade. Os padrões metodológicos de aferição da criminalidade para efeitos informativos são totalmente díspares e desconectados. Por exemplo, em certos estados, se alguém é encontrado caído na rua com um tiro na cabeça e sem estar segurando uma arma, isto é catalogado como homicídio. Em outros é catalogado como encontro de cadáver. Quando muitas vezes a polícia faz uma ação e alguém é morto, em alguns estados isto é homicídio.
em outros é resistência seguida de morte, ou algo parecido. Isso leva a uma situação absolutamente absurda do ponto de vista de nós não sabermos onde ocorrem os nossos crimes, não sabemos os seus locais, não sabemos, portanto, que políticas devem ser focadas e orientadas pelo governo federal, pelos governos estaduais em relação a isso. É tão triste a situação que o próprio mapa da violência, que é elaborado pelo Ministério da Justiça, com apoio de várias entidades, inclusive entidades associativas sem fins lucrativos, ele se vale não dos dados de segurança pública, mas dos dados do sistema SUS de saúde, inclusive com uma defasagem temporal. De maneira que quando o ministro da Justiça, os senhores governadores, as autoridades judiciárias do Ministério Público recebem o mapa da violência, há uma defasagem de tempo, de 1, 2 anos ou mais, em relação ao que está sendo apontado. Ou seja, se eu for me valer do mapa da violência para combater a criminalidade, eu posso estar combatendo coisa errada do ponto de vista temporal, porque a criminalidade pode ter crescido num lugar que lá aponta diminuição, ou pode ter aumentado em lugar que lá aponta decréscimo. Mas os dados do sistema SUS, eles são dados que se valem, óbvio, daquilo que o sistema de saúde precisa. Então, se alguém, por exemplo, numa certa cidade pequena, é vítima de um disparo, é levado para um hospital de uma grande cidade, e lá vem a falecer, o dado do sistema SUS dá o óbito na cidade em que ele morreu. E eu não sei onde foi feito o delito. Então, certas cidades que têm um bom atendimento médico aparecem com alta densidade, quando muitas vezes pode não ter ocorrido lá propriamente o homicídio. Uma situação que, ó, não permite ações eficientes de gestão e de planejamento de segurança pública e de combate à violência, que é um outro problema. Nós temos uma péssima gestão, nacionalmente falando, não falo localizadamente, falo historicamente, uma péssima gestão e um péssimo planejamento em segurança pública. Nossos recursos são mal gastos e mal alocados, porque quem não tem informação aloca pelo quê? Ou por intuição ou por vantagem política em relação ao governador que é amigo, ao prefeito que é amigo, sem critérios objetivos, inclusive passíveis de controle pela sociedade. Ora, tudo isso ainda é acrescido de uma outra situação que ela é perversa, que é os problemas políticos e corporativos que nós temos. O jogo de empurra na área da segurança pública, onde se diz isso é problema do governador, não, isso é problema do governo federal, não, isso tem a ver com o prefeito, é da história brasileira. Onde as pessoas, ao invés de assumirem responsabilidades e somarem esforços, buscam, como disse o doutor Thaís, culpados para se livrarem dos encargos que recebem. E mais, os nossos problemas corporativos, os nossos agentes públicos que atuam nesta área, colocam muitas vezes, e eu generalizo sim, porque acho que passa por todos, me permitem a sinceridade, colocam os interesses corporativos acima dos interesses públicos, onde certas corporações não dialogam com outras, onde advogados não dialogam com juízes, onde juízes não dialogam com o governo do Ministério Público, onde polícias não dialogam entre si, fazendo disputas desagregadoras que motivam uma desintegração federativa, corporativa e, portanto, esta situação de ineficiência histórica do Estado brasileiro. Há momentos em que os agentes públicos têm que estar acima das suas questões corporativas e políticas. Isto ocorre quando existem questões de Estado. E o combate à violência no Brasil é uma questão de Estado. Não é uma questão de governo, não é uma questão de um ente federativo, não é uma questão de uma corporação. É uma questão do Estado. E quando questões de Estado se colocam, é necessário que os agentes públicos sejam maiores do que os seus interesses corporativos, pessoais ou políticos. É necessário que tenham a maturidade exigida para o pacto ações, para ações comuns, pouco importando se o resultado vai ser lido como beneficiador de A, B, C ou D, porque ele é no final o beneficiador do Estado brasileiro. Esse é o desafio que nós temos pela frente e esse é o desafio que a ENASP nos coloca. A ENASP qualifica a superação dessa situação, o esforço do Estado brasileiro, de todos os seus agentes, para tratar esta como uma questão de Estado. Onde delegados sentam junto com membros do Ministério Público, onde juízes sentam junto com membros do Ministério Público, onde o Ministério da Justiça senta junto com o Judiciário, onde todos nós sentamos juntos e assumimos para nós a mesma responsabilidade. Portanto,
Meus cumprimentos. A Enasp vem cumprindo sim o seu papel. E nós temos que aproveitar a sua lição. Aproveitar a sua lição para aplicar as nossas políticas de maneira a superar a situação. E aproveito esse momento, inclusive, para dar duas excelentes notícias, que acho que vem nesta linha que a Enasp nos coloca. A primeira delas é que a Câmara dos Deputados aprovou ontem, e vai à sanção da Presidência da República, o projeto que cria o SINESP, Sistema Nacional de Estatística, Informação e Segurança Pública. No que consiste ele? Na superação desse problema da falta de informações. Não vou, obviamente, falar desse projeto que já está sendo desenvolvido pela Senasp na parte de informática, com apoio do CERN. Mas no que consiste ele? Consiste em que os Estados, dentro do mesmo padrão metodológico, terão o dever de repassar ao governo federal e ficar aberto e à disposição da sociedade brasileira as informações sobre delitos. O governo federal treinará, o governo federal colocará computadores e técnicos para fazer esse sistema, que não será simples fazer, mas nós faremos. Mas o Estado que não integrar esse sistema não receberá verbas de segurança pública do governo federal. Esse é o espírito desse projeto. Se esse projeto, eu talvez como ministro não chegue a vê-lo no seu desdobramento, na sua eficácia, mas ele é estruturante. Se esse projeto ele se afirmar como vai se afirmar, será uma questão de tempo para nós acoplarmos ao sistema do Ministério Público, ao sistema do Judiciário, de tal maneira que alguém morre hoje e com o mesmo número nós possamos verificar, inclusive, a execução criminal daquele que matou o tempo. O que nos dará transparência, nos dará um sentido sistêmico da apreciação que nós não temos, estamos muito longe de ter no nosso país. E, finalmente, a segunda boa notícia. Por determinação da nossa Presidenta da República, nós estamos finalizando um pacto com o Estado de Alagoas para ser o projeto piloto do nosso plano de enfrentamento da violência. E eu gostaria já de até solicitar audiência ao senhor presidente do CNJ, a senhora presidente de exercício do Conselho Nacional de Saúde, para poder apresentar esse plano assim que for finalizado. Deve ser finalizado na quinta-feira, o pacto. Por que Alagoas? Porque é o estado mais violento do Brasil. Não me interessa se lá o governador, como é do PSDB, se é meu aliado, se é meu inimigo. A verdade é que ele é um estado que tem que exigir uma ação imediata, não só pelo estado que em si exige, mas porque seja paradigma para que nós possamos levar esse plano para os outros estados brasileiros. Esse plano, Thaís, tem que focar exatamente o que você colocou. A ideia é reforçar a perícia. A ideia é capacitar policiais. A ideia é ter equipamentos. Onde o governo federal não vai aportar equipamentos que sejam aqueles substituíveis, como acontece, onde os governadores nos pedem equipamentos, o governo federal aporta e a verba que era para aquele equipamento vai para outro canto. Não. Há uma definição clara de contrapartida do Estado de Alagoas, concursos públicos abertos a peritos e para policiais, tudo isto pactuado, e mais, com medidas imediatas para tentar se reverter a sensação de impunidade, que ela é autogeradora de situações nesse tempo. A nossa ideia é lançar esse mês como um projeto piloto. Objetivamente, o Estado de Alagoas é o mais violento do Brasil, por isso ele foi escolhido, e ter a ação conjunta de todos os agentes políticos. Faremos na quinta-feira uma reunião com o Tribunal de Justiça de Alagoas, com o Ministério Público e com as bancadas parlamentares de Alagoas, para finalizar esse projeto. E aí queremos apresentá-lo ao CNJ, ao CNP, e pedir que eles nos ajudem, dando sugestões, acompanhando, fiscalizando, porque essa é uma tarefa do Estado. Acho que falta muito, mas nós estamos caminhando, e caminhando juntos, sem disputas corporativas, sem disputas políticas, numa perspectiva de Estado. Porque combate à violência, como eu disse, é uma questão de Estado. O Estado brasileiro é mais forte da criminalidade.